E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Jorge Oliveira, estamos mais uma vez com um vídeo aqui no canal. O tema de hoje é o que significa ser imagem de Deus, é o propósito do cristão. Qual seria esse propósito, o que é que isso significa, quais as implicações disso para a sua vida, tá bom? Fica ligado com a gente. Para começar esse vídeo, já queria pedir para você, se você puder, clica no gostei, clica em se inscrever, se esse material for útil para você, por quê? Porque quando você clica no gostei, o Facebook, com o algoritmo, ele divulga para mais pessoas e isso ajuda a gente muito. E aí, para você também, não custa nada, mas para a gente é uma grande ajuda, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, gente. O que significa ser criado à imagem de Deus? Qual é a implicação disso? Eu escuto muitos adolescentes, muitas pessoas dizendo assim: qual é o meu propósito aqui na Terra? O que é que eu devo fazer? Como é que eu devo seguir? E a Bíblia não vai dizer, João tem que ser um engenheiro, Maria vai ser uma missionária. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia traz definições para o seu povo que ele deve seguir os modelos e os padrões específicos. Então a gente vai estudar sobre isso hoje. E o que eu tenho certeza é que se você começar a fazer isso na sua realidade, no seu contexto, você vai descobrir cada vez mais para que você nasceu, o seu propósito, que a gente sabe que o propósito do homem é para que Deus seja glorificado através da sua vida, né? Para a glória de Deus. Então, o que significa ser criado à imagem de Deus? Nós podemos criar. Quando Deus criou o Jardim do Éden, ele deu a Adão a habilidade de dar os nomes, ser co-criador com Deus. Então, a partir disso, nós entendemos que Deus é um Deus criador e nós somos imagem e semelhança dele. Nós podemos criar. E como é que nós podemos criar? Podemos usar palavras, nós podemos usar a linguagem. E essas palavras, elas formam a cultura. Se você observa a linguagem, cada vez mais muda, e quanto mais a linguagem muda, mais a cultura muda. Antigamente, se você pega as músicas de Tim Maia, eu falei em um vídeo anterior sobre isso, você pega a música de Tim Maia, só não pode dançar homem com homem, nem com mulher com mulher. E o que é que significa? Hoje seria homofóbico, porque a linguagem mudou, e isso é uma homofobia hoje, é algo já pesado, você pode estar preso por causa disso. O que em inglês nós temos... Em inglês nós temos a palavra abortion, para aborto. Hoje eles mudam para free choice, pro-choice. Eles estão apoiando, né? Ele é a favor da escolha. E olha como é forte a linguagem. Porque se você é contra o aborto, na verdade, você é contra a escolha. Você não é pro-choice. Então você está contra a escolha e você está me oprimindo. Porque o corpo da mulher, minhas regras estão... Tudo isso vai trazendo cultura. Então, como cristãos, nós podemos criar cultura através do uso das nossas palavras. Quando uma pessoa usa a natureza é bela, ela está partindo de uma cosmovisão. Quando a pessoa usa a criação é bela, a gente está carregando essa frase de uma cosmovisão. Então, isso traz para a gente um outro entendimento. E a gente precisa ser intencional nas nossas palavras, tá bom? Nós podemos trabalhar em conjunto, nós podemos ter relacionamentos intencionais, nós podemos fazer escolhas morais. Isso é ser imagem e semelhança de Deus. Então, o que é que seria mais importante do que isso? Mais importante do que todas essas coisas é o modelo que Cristo nos dá. Em Filipenses 5, 2, do 5 a 8, diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso modelo, e a nossa atitude deve ser igual ao nosso Senhor. Nós devemos seguir os passos do nosso Senhor, tá? E esses vídeos desse canal, a gente está falando muito sobre as mãos, digamos assim, né? Sobre as nossas atitudes. Mas eu quero trazer para você esse entendimento para intencionalmente humilhar você. A gente precisa se humilhar diante da grandeza do nosso Senhor e de parar de querer para nós mesmos as coisas. A gente tem que buscar os interesses do reino de Deus, a vontade de Deus. Assim como Cristo veio como homem buscando a vontade do Pai. E ele fala isso claramente.
em João. Também, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, nosso objetivo é que, com as nossas ações, o nosso estilo de vida de servo, o nome de Cristo seja exaltado cada vez mais na minha vida, na sua vida, no mundo, que as pessoas, através do que você faz, não venham olhar para você. Ó como o George é grande, ó como o ministério de fulano é grande, ó como a igreja batista não sei de onde é grande. Não. Olha como Cristo é glorificado. Olha como Deus é grande através da vida daquele povo. Esse é o nosso objetivo de vida. Então, alguns versículos que a gente vai trabalhar em relação a isso, a gente vai ver em Romanos 15, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Cristo se tornou servo. O foco aqui é o fato que Jesus era servo, que eu quero trazer desse texto, né? Jesus, o Senhor de tudo, ele lava os pés dos discípulos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Jesus estava trazendo esse modelo para o seu povo. E enquanto isso, nós vemos tantas pessoas e tantos líderes com capricho, de ser mais reconhecido, de querer o púlpito, de querer estar na frente, de querer estar sendo visto e sendo notado. Quando Jesus nos ensina, sejamos servos. Nós temos 30 mil pessoas para pregar e nós temos 5 para lavar o banheiro. Nós temos 50 pessoas para tocar e nós temos 2 para ficar olhando o estacionamento, por exemplo. Por quê? Porque o mais importante é ser visto do que servir o Senhor. Então a gente precisa realmente estar com o foco no lugar certo, servir o Senhor. Próximo versículo, João 12, do 24 ao 25. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Nós precisamos perder as nossas vidas para nós mesmos, para ganhar a vida eterna. Essa vida nesse mundo deve ser uma vida de total rendição e entrega. O cristão não pode estar confortável nessa vida no padrão do mundo. E o conforto não é que ele não pode ter condições financeiras, mas o conforto ele não pode parar de servir, ele não pode parar de se entregar, ele não pode parar de pregar, de proclamar, de viver para a glória de Deus. Se ele for fazer isso como um empresário milionário, que seja desafiando a cultura de negócios, servir e amar o próximo. Quando a gente tem empresários que entendem o amor ao próximo, eles fazem um negócio, eles prestam um serviço ou vendem algo num preço justo em amor ao próximo, porque eles estão atendendo a necessidade do próximo. E aqueles clientes que estão comprando dessa empresa, eles estão amando o próximo também, mantendo a empresa. A partir do momento que ele dá lucro para a empresa, ele mantém a empresa. Existe num negócio de venda e compra, existe amor ao próximo. Só que existem pessoas que não são cristãs que não praticam isso. Que eles não praticam amor ao próximo. Eles não trazem preços justos. Eles, como a gente viu agora nessa época de crise do coronavírus, muitas farmácias triplicaram ou quadriplicaram o preço do álcool em gel. Enquanto outros lugares, outros estabelecimentos disseram assim: olha, traga só o seu pote que a gente vai colocar álcool em gel para vocês, para que ninguém seja infectado. Mas mesmo se a pessoa não desse, mas se ela vendesse, continuasse vendendo no preço justo, ou até fizesse promoções para beneficiar o povo, seria interessante, estaria em amor ao próximo. Tá? Então o próximo versículo que a gente vai ver é o de Mateus 20. Jesus chamou
Os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, como a gente está vendo aqui, nisso tudo existe propósito. Nisso tudo existe motivo. Tá? Porque Jesus nos ensina sobre isso. Então a gente tem que observar quais são algumas coisas específicas que nós poderíamos notar com essas pessoas parecidas com Cristo, né? Pessoas parecidas com Cristo, elas têm uma característica principal: elas servem, elas são desprendidas, elas amam o Senhor acima de tudo e estão dispostas a entregar a sua vida para Ele e estão servindo sempre o próximo. Tá? Então, isso é uma característica principal. Então, nós observando que o discipulado das nações, o discipulado, ele é igual ao serviço. Então, quando é que o povo de Deus discipula as nações? Quando ele serve. E para isso, nós precisamos ter disciplina. Estar sempre disciplinado. A gente precisa estar sempre focado, a nossa mente sempre focada em servir. Precisa ser disciplinado em relação a isso. Se você quiser correr uma maratona, você vai precisar correr 1 km sem parar, 3, 5, 10 e fazer treinos repetidos e praticar e disciplina. Depois de um tempo você vai ser um atleta, mas não é no primeiro dia que você vai correr 42 km. Não, você precisa de disciplina. Então um passo de cada vez, praticar. Não tem como, gente, a gente começar a orar: Senhor, me dá a graça para fazer isso e me dá força, e Ele dá essa força, mas a gente ficar parado. A gente precisa, com fé, receber dessa graça, entender que nós fomos aceitos por Deus e clamar que Ele nos dê essa força, mas a gente precisa se lançar nisso. A gente precisa ir fazer, como o texto de Lucas 10 nos diz: vai lá e faz o mesmo, o texto do bom samaritano. Quem foi que amou o próximo ali? Jesus pergunta para o mestre da lei. Ele diz: o que teve misericórdia com ele. Então Jesus diz: vai lá e faz o mesmo. Se mexe, faz alguma coisa. Então, qual o seu papel no processo de tornar-se como Cristo? Qual o seu papel nisso? Então, existem coisas que a gente precisa fazer. E existem coisas que Deus precisa fazer. Que Ele já fez, na verdade, em Cristo. Mas a gente vai observar o que nós precisamos fazer. Primeiro, nós precisamos pôr em prática, pôr em ação a própria salvação. Em Filipenses 2, diz assim, do 2,12: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas à minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Nós precisamos pôr em prática, pôr em ação a nossa salvação. E a tempo, fora de tempo. Nós precisamos pregar a palavra, tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4,2 diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. A tempo e fora de tempo. Focado na palavra de Deus. E, por fim, permaneça em Cristo. Jesus diz em João 15: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Por isso que a gente fala tanto do fazer aqui. Porque nós entendemos que precisamos dEle. E enquanto fazemos, estamos sendo guiados por Ele nesse fazer. Ele é quem guia, Ele é quem sustenta. Então, sem Ele nós não podemos nada. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Mas qual é o papel de Deus nisso tudo? Deus é quem trabalha em nós, tanto querer quanto efetuar. Deus, ele faz incomparavelmente mais de acordo com o seu grande poder, com o seu poder. Só aqui um cidadão. Agora uma pergunta aqui para meio que provocar vocês.
com aquela ideia do sagrado e do secular. Se você enxergasse o serviço como um assunto espiritual, qual prioridade você daria com relação aos outros assuntos espirituais, como a leitura da Bíblia, oração, dízimo, etc? Qual seria a sua escala de prioridades em relação a isso? Então, deixo vocês com essa pergunta e trazendo o princípio de que o nosso propósito de vida é para viver para a glória de Deus, e a gente vai estar cumprindo esse propósito de maneira plena quando estamos servindo, quando estamos agindo, permanecendo em Cristo apenas. Que Deus abençoe vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço.